E aí, bando de loucos, boa noite. Diego Valença diretamente de Natal. Ainda estou em Natal, sim. Hoje, segunda-feira, ainda estou em Natal. Amanhã, na terça, se Deus quiser, voltaremos à nossa programação normal, diretamente de Recife. Mas em Natal eu faço aqui uma gravação, não é ao vivo. Atenção! Não é ao vivo, mas vamos comentar aqui alguns dos principais temas, dos principais assuntos em se tratando de Corinthians, puxar algumas coisas que são importantes, beleza? Importante também é lembrar que o canal YouTube é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo que você pode acompanhar o Corinthians na palma da sua mão. Não só acompanhar o Corinthians, como acompanhar os campeonatos, Campeonato Brasileiro, como é que foi a rodada ontem? Acompanhei tudo pelo OneFootball, como é que aconteceu o futebol no mundo inteiro, os principais campeonatos da Europa, você também acompanha no OneFootball. Inclusive campeonato alemão e francês com transmissão diretamente do aplicativo. É isso mesmo. O OneFootball transmite gratuitamente os jogos do campeonato francês e do campeonato alemão. Beleza? Então, não perca tempo, baixe agora mesmo. O link está aqui na descrição. Temos versões disponíveis tanto para iOS quanto para Android. E o mais bacana de tudo é que é completamente grátis. Faça o seu download agora mesmo. Beleza, pessoal? Antes de mais nada, já avisei que não é ao vivo, né? A gente volta à programação normal amanhã em Recife, a partir de amanhã. Mas vou começar falando de um assunto rápido, que não está em destaque na capa. É com relação ao zagueiro Gemerson. Existe uma grande expectativa da utilização do zagueiro no próximo domingo, no clássico contra o São Paulo. Domingo, 18h15 ou 18h30. Deixa eu dar uma olhadinha aqui agora no OneFootball, que na hora de informar me deu um branco, mas a gente vai descobrir agora. Engraçado que eu acabei descobrindo aqui pelo calendário do São Paulo, mas no fim das contas dá no mesmo. 18h15, isso mesmo. 6h15 da noite no domingo, Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. Existe uma grande expectativa da participação do zagueiro Gemerson e hoje ele iniciou os treinamentos normais junto com todo o elenco. Ele que foi afastado pelo Covid, estava em isolamento, e o Gemerson, ao que tudo indica, se tudo funcionar normalmente ao longo da semana, o Gemerson deve ser zagueiro titular do Corinthians ao lado do Gil no próximo jogo. Uma curiosidade que a linha defensiva toda do Corinthians, incluindo Cássio, Fagner, Gemerson, Gil e Fábio Santos, todos os 5 jogadores com passagens pela seleção brasileira. Então, um bom indicativo aí dos possíveis jogadores que formarão o nosso sistema defensivo contra o São Paulo. Beleza? Ao longo da semana, a gente comenta um pouco mais o assunto e vai falando aí do time que está treinando e das possibilidades de escalação. Mas, na sua opinião, você já colocaria o Gemerson titular contra o São Paulo? Daria oportunidade para o Bruno Mendes? Manteria o Marlon? Deixe a opinião de vocês, que para mim é sempre muito importante. Já falei antes e falo de novo. Para mim, dentro das condições normais, o Gemerson tem que jogar o quanto antes. Eu formaria a zaga com Gemerson e Gil. Beleza? Ó, palmas, né? Palmas aí para as meninas do futebol feminino. Corinthians campeão brasileiro no futebol feminino. Corinthians venceu por 4-2 o Avaí. O jogo ocorreu Avaí Kinderman, né? É isso, Kinderman? Deixa eu ler correto aqui. Avaí Kinderman. Né? Tem que passar a informação do jeito que ela é, né? O Corinthians venceu por 4-2. Se tornou campeão brasileiro o ano passado. Para quem não sabe, o título escapou por um detalhe. O Corinthians perdeu na decisão por pênaltis para a Ferroviária, o mesmo adversário que o Corinthians bateu na final da Libertadores, né? O Corinthians venceu a Libertadores também contra a Ferroviária, mas infelizmente no Campeonato Paulista o título acabou escapando, o Campeonato Brasileiro, desculpa, o título acabou escapando, algo que não aconteceu dessa vez. Corinthians 4, Avaí 2, o primeiro jogo tinha sido 0-0, então as meninas aí estão de parabéns, concretizando aí esse título absolutamente importante. Estou copiando aqui, dando uma olhadinha para não cometer os erros. Os gols foram marcados, 2 gols pela Gabi Zanotti, né, camisa 10 do Corinthians, grande destaque aí, um dos grandes destaques do time feminino, Gabi Nunes e a Vitória Albuquerque, as jogadoras que marcaram os gols do Corinthians. Eu acabei não acompanhando o jogo em si, depois assisti os melhores momentos,
Vi que 2 gols do Corinthians saindo de bola parada numa cobrança de escanteio. Eu não lembro exatamente qual foi o jogo, mas que a gente repercutiu aqui. E eu até dei uma olhada nos gols. Também saiu gol de escanteio. Não deve ser à toa aí o Corinthians marcando tantos gols com a característica, digamos assim, semelhante. Né? Parabéns aí pro Arthur Elias, o técnico do Corinthians, está no futebol feminino desde 2016. Parabéns aí para as meninas conquistando mais um título importante. Lembrando que o Corinthians está vivo no Campeonato Paulista também, disputando semifinal contra o Palmeiras. Já ganhou o primeiro jogo por 1-0 fora de casa. Beleza? Grande abraço aí para as meninas. Parabéns aí pro Corinthians. Parabéns para as meninas aí do futebol feminino. Beleza? Próximo assunto, atacante Gilberto vem pro Corinthians, Diegão? O que é verdade nessa história, pessoal? O atacante Gilberto vem pro Corinthians? É verdade? Diego, o que é que você acha da possibilidade do atacante Gilberto vir para o Corinthians? Então, vou começar falando do quão isso é real. Eu vi muita gente me perguntando, eu recebo muitas mensagens, e graças a Deus que recebo, e agradeço demais aí o carinho do público, mas eu recebo muita mensagem perguntando, né, sobre os mais variados assuntos, e de fato sobre o Gilberto, muita gente acabou me perguntando. Não vi a possibilidade do Corinthians contratar o Gilberto em nenhuma fonte da qual eu julgo confiável ou de onde eu costumo me informar. Então, a princípio, eu trato esse interesse do Corinthians no atacante Gilberto como nada mais, nada menos, como um boato, como uma especulação. Beleza? Mas diante de tanta repercussão, que pelo menos nas redes sociais acaba aqui acontecendo, eu vou dar minha opinião. O atacante Gilberto viria para ocupar o lugar do Mauro Bozelli e o Corinthians economizaria uma grana aí comparado o salário de ambos e o salário que o Gilberto chegaria ganhando no Corinthians. Essa, em tese, baseando aí num boato, numa especulação, é sempre bom deixar claro em que pé está essa informação, pelo menos até onde eu consegui ver. O Gilberto chegaria para suprir aí essa carência que o Mauro Bocelli vai deixar. Lembrando que lá em 2011, há 9 anos, o Corinthians tentou contratar o Gilberto, e lá naquela oportunidade era o Gilberto do Santa Cruz, não era o Gilberto atualmente do Bahia. Deixa eu pegar aqui mais uma informação, desculpa aí não ter anotado antes, mas eu quero saber a idade do atacante Gilberto. Eu poderia ter verificado antes, sim, poderia, mas estou verificando aqui, não diria ao vivo, porque eu não estou ao vivo, mas estou verificando aqui agora. O atacante Gilberto, ele é de 5 de junho de 89, ele já tem 31 anos. Então, junho não, meu Deus. É junho. Então, em junho do ano que vem, ele faz 32 anos. O Corinthians tentou contratar o Gilberto de 23 anos em 2011 e estaria supostamente interessado no Gilberto agora de 31. No caso, ele se interessou no Gilberto de 22, né? Fiz o cálculo errado. Eu não gosto dessa possibilidade de contratar o Gilberto, porque o Gilberto ele já tem um bom patamar no Bahia. Eu não gosto de falar de salário, porque eu não gosto de falar daquilo que eu não sei. Mas o Gilberto, numa pior hipótese, deve estar ganhando aí em torno de 250 a 300 mil reais no Bahia. Não é informação, tá, pessoal? É só um chute, é só um palpite. A gente já tem o Jô, bem ou mal, nós já temos o Jô, né? O Jô, eu concordo que hoje não está numa fase boa, mas nós temos o Jô, né? Se fosse se desfazer do Jô, aí o panorama seria diferente. Mas hoje a gente já tem o Jô e eu não traria o Gilberto ganhando, se no Bahia eu tô dizendo que ele ganha algo em torno de 250 a 300 mil, quanto que o Gilberto não chegaria ganhando no Corinthians? Para jogar no Corinthians é mais caro, disso eu não tenho dúvida. Mas trabalhemos aí na hipótese que o Gilberto chegaria para ganhar 300 mil, o Gilberto não ia ter tantas oportunidades, pelo menos em tese. O Jô, em tese, é o titular absoluto do Corinthians. Então, o Corinthians brigando aí para reduzir folha salarial, querendo diminuir as despesas, tentando fazer uma administração, pelo menos assim espero que tente, uma administração mais pés no chão, eu não vejo sentido algum em trazer o Gilberto. Ah, Diego, mas se fosse para manter o Bocelli, eu traria o Gilberto? Eu não faria nenhuma das duas coisas. Eu dispenso o Bocelli e eu não contrataria o Gilberto. O que o Corinthians precisa fazer, na minha opinião, é tentar contratar o Gilberto de 2011. O que eu quero dizer com isso? O Gilberto de 2011 destacava no Santa Cruz.
né? Lá em 2011, o Gilberto ainda era um jogador, entre aspas, que era muito barato. Então o Corinthians tem alguns valores da base, bons centroavantes aí despontando na base, mas mesmo assim, para você não usar o Jô e já subir moleque da base para ser reserva imediato do Jô, eu acho que o Corinthians tem sim que buscar um centroavante alternativo, um centroavante que possa se destacar em algum, sei lá, em algum time pequeno da Europa. Da Europa é mais complicado, mas talvez numa Série B, mas que de fato esteja se destacando e que venha custando, sei lá, 150, 160 mil reais, né? Tô falando aqui de números assim de forma mais ou menos aleatória, pessoal. Para você fazer uma aposta para a reserva do jogo. Trazer um Gilberto com 31 anos de idade para ser inicialmente o reserva do jogo, eu não faria esse tipo de investimento. Acho que seria um valor muito alto para um jogador que a princípio seria reserva do jogo, beleza? Então eu não tenho informação da veracidade, não vejo nenhum site que eu busco informações falando de forma concreta da possível chegada do Gilberto e nem eu gostaria que essa contratação se efetivasse. Mas eu quero saber a sua opinião. Contrataria o Gilberto? Contrataria outro jogador em tese mais barato? Manteria o Bocelli? O que é que você pensa com relação ao ataque do Corinthians? E eu quero saber a sua opinião. Beleza? E para finalizar, um jogador absolutamente esquecido no elenco do Corinthians, o zagueiro Iago. Diego, pelo amor de Deus, o que é que você vai falar do zagueiro Iago? Vamos lá, infelizmente, não é notícia boa no que diz respeito à administração do clube. Bom, para quem não lembra, o zagueiro Iago é aquele zagueiro que lá em 2015, com o Tite na reta final do Campeonato Brasileiro, muitas vezes ele quebrou o galho, jogando de lateral esquerdo, né? Em algumas oportunidades o Corinthians não teve nem o Wendel e nem o Arana, e o Iago foi muito bem de zagueiro na esquerda, entre aspas, quebrando o galho. Começa o ano de 2016, o Corinthians vende o Felipe, vende o Gil, o Iago acaba tendo oportunidade de jogar com bastante frequência, né? O Iago, zagueiro do Corinthians em 2016, foi algo bastante frequente, mas acabou que não teve uma sequência de carreira no Corinthians e em 2017 ele já não figurava no elenco do técnico Fábio Carille. O fato é, em 2019, quando ele tinha contrato se encerrando no final daquele ano, o Iago jogou pelo Goiás e mais ou menos ali em setembro ele teve uma lesão grave de joelho. Vocês lembram que recentemente eu falei que o Corinthians não queria utilizar o Bocelli para ele não ter uma lesão grave e o Corinthians precisar estender o seu contrato? Foi exatamente o que aconteceu com o Iago. Porém, acredite, o Iago se machucou em setembro de 2019 também conhecido como o ano passado, teria contrato até o final do ano, então ele ainda tinha 3 meses de contrato até o final do ano, e o Corinthians precisaria estender o seu contrato até que ele se recuperasse, né? É uma prática normal, na verdade, é uma obrigatoriedade. Então, se você fizer um cálculo de setembro até o final do ano, ele ainda tinha 3 meses de contrato, o mais óbvio seria o Corinthians oferecer um contrato até metade de 2020. Então o Iago, em tese, teria aí aproximadamente 9 meses para se recuperar de uma lesão. Seria tempo mais do que suficiente, né? Dificilmente uma lesão de um jogador dura mais do que 9 meses. Galera, acredite, o Corinthians renovou o contrato do Iago até metade de 2021. O Iago se machucou em setembro de 2019 e o Corinthians estendeu o seu contrato até meados de 2021. Além dos 3 meses de contrato que o Iago ainda tinha com o Corinthians ofereceu mais 1 ano e meio de contrato para o Iago. Qual o sentido disso? Não faço a mínima ideia. Quem tem que explicar isso é o Duílio, que era diretor de futebol na época. Quem tem que explicar isso é o André Sanches, que era o presidente do Corinthians na época, mas fato é que não tem nenhum sentido o Iago ter o seu contrato renovado até metade de 2021, ou seja, o Iago se machucou o ano passado, em setembro, e ainda tem contrato com o Corinthians até metade do ano que vem. Quem explica, eu não faço a mínima ideia. O que eu sei é que não sai do meu bolso, não sai do bolso de nenhum dirigente, mas sai do bolso do clube.
Fica fácil a gente entender como é que o Corinthians gasta tanto com salário, gasta tanto dinheiro e não monta um time forte, né? Nessas horas que a gente percebe, é nessa negociação, é naquela situação, a gente percebe como é que o Corinthians vai mandando o seu dinheiro pro ralo. Infelizmente, essa é a nossa atual realidade. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado deste vídeo que eu acabei fazendo no improviso aqui em Natal. Esse vídeo vai ao ar às 10h30 da noite, como o normal, o agendado aqui da semana, e me deem aí um feedback se vocês gostaram. Beleza? Deixa o like, compartilhe o nosso conteúdo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para fortalecer aqui o nosso conteúdo. Tamo junto, grande abraço e vai Corinthians. Corinthians, pelo amor de Deus, né, velho? Para com esses contratos aí que a gente pode chamar, no mínimo, de estranhos, né? Fui!